Fala, operadores de mercado, como vocês estão? Meu nome é Wallace, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 11, quinta-feira, 11 de novembro, né? A gente está menos de 50 dias aí para o final do ano. Se você está chegando agora e gosta de análise gráfica, análise técnica, de maneira simples, de maneira objetiva, esse é o conteúdo certo para você. Então não deixe de se inscrever aí no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. E você que já me acompanha, não esquece de deixar o seu gostei neste vídeo. Assim você ajuda a levar esse conteúdo adiante, passar esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Então, sem me prolongar muito aqui na abertura, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O pregão ainda não fechou, tá? Mas eu não vou poder trazer essa análise quando o pregão fechar. Tem fechado mais tarde, né, às 18h30. Falta alguns minutos ainda para fechar. O gráfico diário, que a gente veio visitar, testar a média aqui de 20 períodos e recebeu pressão vendedora acima dela, né? Não só isso, né? Também era uma região aqui de suporte, ó. Uma região de suporte se transformou em resistência, né? Quando ele perdeu aqui, tentou voltar para cima dessa região e não conseguiu, tá? O mais importante seria testar aqui em cima, fechar aqui em cima, mais precisamente, para a gente, né, ver um retorno, um repique um pouco mais forte. A gente está fazendo o repique dessa movimentação aqui, ó. Então a gente pode colocar um Fibo aqui dentro, né, e perceber que aqui nem sequer tocou os 50% ainda dessa movimentação. Então 50% ele estaria nesse exato ponto, que seria essa região aqui, que foi testada por baixo e depois ele perdeu, né? Então eu gostaria de ver ele pelo menos testando aqui para ver como que ia se sair. A partir daqui a gente poderia ver aqui um repique, por exemplo, para os vendedores e a partir daqui fazer um pivô mais estruturado de alta para a ponta compradora, para posições de swing, que é o que puxa o mercado, né? Posições aí dos maiores investidores no gráfico diário vai puxar o mercado para cima. Voltando acima dessa região, a gente tem essa possibilidade de testar o topo da consolidação, né? Uma vez a consolidação rompida, o centro dela se torna muito importante para a visita do preço novamente, quando ele foge da região de consolidação. Funciona mais ou menos como uma região de magnetismo. Por quê? Porque essa região é um preço que foi bem negociado no passado. Então aqui é uma região de briga. Essa região de briga, quando o preço retorna, ela se torna muito atrativa para o mercado, para os investidores que estão participando do mercado nos tempos gráficos maiores, tá? Nesse tempo gráfico que a gente está observando aqui, no gráfico diário, beleza? Vamos partir agora para o gráfico de 60 minutos, né? Tocamos a média de 200 períodos, mais ou menos a média de 200 aqui no gráfico diário, ou no gráfico de 60, ela vai corresponder à média de 20 lá no gráfico diário, tá? Médias, elas são importantes quando elas têm uma direção. Olha só, essa média ela tem uma direção descendente, tá vendo? Então aqui no gráfico de 60 minutos, quando o mercado abriu aqui em gap de alta, hoje, e deixou esse primeiro candle aqui, ó, apesar de não ter enxergado boas oportunidades para comprar aqui somente na média curta de 9 períodos lá dos 5 minutos, e não fazer tanto parte do meu operacional, poderia ter comprado quando ele testou essa região aqui por cima, né? Só que eu acabei não pegando essa compra aqui. Mas meus parabéns aí se você conseguiu pegar a compra na troca da polaridade, que foi exatamente rompendo a máxima. O mercado veio testar por cima, lá no micro do movimento. Já tinha entregado um candle de força compradora no gráfico de 60. Testou lá no micro do movimento, então aqui tem fundamento você realizar uma compra, tá? Lá no 5 minutos temos uma barrinha pequenininha assim, né? Uma barrinha, micro barrinha, pequenininha assim. Deixa eu desenhar aqui que eu gosto de desenhar. Uma micro barrinha pequenininha, tentando retornar para a tendência. Aí você tem uma compra mais assertiva, porque você está comprando acima de uma região que já foi rompida com confirmação, né? Observem os tempos gráficos maiores para ter confirmação dos rompimentos nos tempos gráficos menores, tá? Essa dica aí é muito importante. Então, viemos, né, testar a média de 200 períodos e ela está descendente. E esse ponto aqui ele foi importante porque o mercado se consolidou aqui. Não foi uma reversão em que a gente bate e faz assim, né, um movimento que bate e volta, obviamente, porque é muito difícil isso acontecer. Porque o mercado ele é resistente a mudanças de comportamento, tá? Ele é resistente a mudanças de comportamento. Pare e pense, né, voltando aqui com vocês. Pensem no seguinte, quando você tenta convencer uma pessoa que ela está errada, não é difícil?
né? Você está tentando mudar a crença da pessoa. Agora trazendo o comportamento humano para dentro do mercado financeiro, tá? Quando você tenta convencer a multidão de que ela está errada, é muito difícil, tá? Então são poucas as vezes que o mercado bate na resistência e volta com tudo. Porque quando ele bate na resistência ou num ponto aqui que foi, digamos que uma região de alvo, é difícil você convencer, né, essa pequena parcela do mercado tenta convencer essa galera que está subindo aqui, ó, batendo na resistência, de que eles estão errados. Quando isso vai acontecer? Quando temos um fator notícia, quando o Bolsonaro vai lá e fala alguma coisa, quando acontece alguma coisa muito importante na política, e assim por diante, porque aí temos os investidores entrando num consenso e realizando posições ao mesmo tempo, se desfazendo das posições ao mesmo tempo. Mas quando não acontece nada e o mercado está em tendência, como vai convencer essa galera de que eles estão errados, a multidão de que eles estão errados? É muito difícil. Assim como você tem uma opinião e outra pessoa tem uma opinião e você está em discussão com ela. E aí você tenta convencer essa pessoa da sua opinião. É muito difícil disso acontecer, tá? Por isso que o mercado ele é tão resistente a mudanças de comportamento. Quando ele está dentro de um caixote e não existe uma força predominante, precisa de alguma coisa para tirar o mercado dali, né? Às vezes o mercado está nessa situação porque ele está aguardando alguma coisa, aguardando algum ponto. Existe uma situação em que o mercado já subiu demais e aí os próprios compradores deixam de acreditar na alta, passam a realizar e aí a própria multidão deixa de acreditar no que está acontecendo, né? Então o mercado trabalha por fases. Ele trabalha na fase de pessimismo, ou seja, quando o mercado já caiu demais, existe um pessimismo muito grande, os vendedores acham também que caiu demais e aí passa a reduzir as vendas. É onde os compradores entram, é onde as notícias boas começam a acontecer e o mercado começa a se recuperar até que sobe numa direção muito forte e aí entra o otimismo. O otimismo entra, os compradores entram e aí entra o exagero. É onde o mercado sobe demais, os compradores acreditam que está caro. Então são várias fases do mercado que trabalham nessa psicologia. Agora eu vou voltar aqui com vocês, depois de falar um pouquinho sobre psicologia de mercado. É muito difícil de convencer essa galera aqui de que eles estão errados. Então lá nos 5 minutos o mercado passa o quê? Consolidar. Ó. O mercado fica consolidado aqui nesse patamar. Né? E aí os caras acreditam que começa a entender que aqui está muito caro. Eles querem ver uma correção, começam a tirar a mão. Os compradores não compram mais com tanta vontade. Isso é caracterizado pelo volume financeiro. Então na alta aqui você percebe que existe um ímpeto grande. Começam a subir as barras, começam a entregar fechamentos interessantes. E os compradores veem isso daqui, ó, pô, fechou acima da máxima, fechou acima da máxima do dia anterior, fez pullback, confirmou, eu quero participar, mas eu não sei onde entrar, volta, deu um novo teste pro cara. O cara que não entrou aqui nesse rompimento, ele já estava coçando para entrar e aqui ele enxerga uma nova oportunidade, aí ele entra. O cara que não entrou aqui, que ficou hesitando para não entrar aqui, porque ele não estava acreditando ainda no rompimento, ele vê essa outra barra fechando acima desse topo, aí ele entra. Aí existe uma série de compradores que estão ansiosos para participar, O cara que não comprou na 20 ainda, porque ele não quis comprar no toque da média de 9 períodos mais curta, acha que está esticado demais, chegou na 20, ele compra, olha o volume financeiro que entrou. Assim como os americanos aí também entrando no mercado, que foi, deixa eu ver se foi nesse ponto aqui, 11,6, exatamente aqui. Os americanos também batendo forte no mercado, né? E o cara que não comprou aqui, quer comprar aqui e assim por diante. Beleza? Então o mercado ele trabalha por fases. E os vendedores que estão querendo entrar, eles estão esperando uma falha de rompimento de topo. Como assim? Ou um duplo teste num topo, ou uma falha de rompimento de topo. Aqui existiu? Falhou em romper esse topo, veio abaixo, só que aqui você tem a situação que a média está ascendente, né? Muito respeitada aqui. Teria que ter perdido, como eu sempre digo para vocês, um movimento mais forte, ou seja, uma continuidade. Eu não preciso ver, eu não tenho que ver o mercado enxergando só apenas uma barra, eu tenho que olhar todo o contexto, uma barra inserida em contexto. Todo candle ele está inserido em um contexto. Esse é um candle de engolfo, ele engolfa várias barras de alta, só que dentro de um contexto ruim para vendas, tá? Se eu quisesse vender isso daqui, eu teria que ver o mercado entregar mais uma barra de força vendedora aqui. Imagine que é uma barra preta. Nesse ponto, né?
por exemplo, testar esse suporte aqui, né? Ou não precisa nem ser tão forte assim, uma barra assim, outra barra assim. Aí ele entrega um topo mais baixo, talvez testando a média aqui por baixo, imagine que a média estava por aqui, ó. E depois ele começa a entregar movimentos assim. Aí sim a gente começa a ver uma configuração adequada para vendas. Caso contrário, ignore a barra preta. Ignore a barra preta, ela está num contexto péssimo. Quando isso aconteceu, que os vendedores estavam ansiosos para entrar no mercado? Isso aconteceu quando falhamos em romper uma máxima. Deixamos uma máxima aqui e começamos a entregar um movimento de queda. Eu até fiz uma venda por aqui. Fiz a primeira operação do dia. Aquela barra que eu falei para vocês dos 5 minutos, por cima da resistência, era essa daqui. Foi a única operação mais clara de compra que eu enxerguei. Porque você vai comprar por aqui, você está na cara da resistência, né? Com um movimento bem esticado. Às vezes que vocês vão fazer isso daqui, agora voltando aqui novamente. Vocês têm que imaginar que vocês vão fazer isso daqui, vocês querem ser traders, vocês têm que imaginar que vai fazer isso daqui por muitos e muitos anos, né? Como Alexander Eldredge diz, que você tem que imaginar que você vai fazer isso por 20 anos da sua vida, se você realmente quer seguir essa profissão, né? E quando você vai imaginar que você vai fazer isso por 20 anos da sua vida, pelos próximos 20 anos da sua vida, você tem que trabalhar com probabilidades. Às vezes que você vai entrar num sinal ruim, matematicamente, isso não vai te dar resultados bons ao longo de um tempo, ao longo de vários trades. Pode ser que hoje deu certo, comprar o gap de alta ali, desde a primeira barra, pode ser. Só que às vezes que isso vai dar errado, vão ser maiores, tá? Normalmente o mercado passa a corrigir lateral, e aí ele executa um movimento de alta. Então pensem nisso. Então o mercado, ele tinha maior probabilidade, quando ele abriu aqui com gap de alta, aqui ó, de ficar pelo menos abaixo dessa resistência testando. A gente só acreditou na hora que ele rompeu. Aqui você tem uma compra mais com argumentos melhores. Aqui em cima, tá? Aqui em cima você tem. Apesar dos gráficos maiores que eu estava enxergando, estava bem esticado, ó. O gráfico de 10, né? O gráfico de 10 minutos e assim por diante. Aqui ainda estava bem esticado, né? O gráfico de 10, gráfico de 60. Resolvi ficar de fora, né? Por que o gráfico estava fazendo? De 60, ó. O de 60, ele estava entregando essa situação no topo de um canal, ó. No topo de um canal, tá? Mas aí ele testou por cima e deu a entender que ele ia continuar, tá? Não participei, mas poderia ter participado, mas somente depois que rompeu a resistência, beleza? Então, muito bem. Então o mercado seguiu, né? Os vendedores, a partir desse momento, entendem que os compradores estão bem fracos, temos baixo volume financeiro. A partir daqui, eu tinha feito uma venda por aqui, continuando falando, né? Tinha feito uma venda por aqui, quando essa barra aqui fechou, na verdade, na formação aqui dessa barra, começou a caminhar, a pretensão era vir na região de Fibo do movimento espelhado, tá? Esse movimento aqui, ó, movimento espelhado. Não foi de uma vez, né? Desconfigurou, rompeu em falso esse fundo, eu saí no 0 a 0 aqui, beleza? E aí o mercado caminhou para cima, ó. Tinha feito uma compra aqui, só que a realização era no topo anterior. Por quê? Porque os compradores já falharam, já deixou um duplo teste aqui. O mercado tá mais lateral agora, tá? Pegando aqui a ferramenta de desenho, ó. Quando a gente vai saber que o mercado está lateral? Quando ele já marcou um topo, um fundo e um topo. E aí ele rompeu em falso, é mais um sinal. Voltou aqui para dentro, é mais um sinal que o mercado está lateral. Então fique atento a essas máximas aqui que ele rompeu, não conseguiu passar daqui. Outro fator é que o mercado já tinha subido bastante. A gente não pode falar que o mercado subiu muito, porque nunca é demais para o mercado, né? Mas a gente tem que entender que quando a maioria dos time frames estão bem esticados, chegou lá no gráfico diário uma média móvel caindo de 20, a gente tem que ficar atento, beleza? Com essa situação, né, entrando aqui, ó, dá até para traçar uma espécie de cunha ascendente aqui, ó, e o mercado passa a consolidar o que era mais provável, beleza? E só depois que eu já tinha saído e tudo mais, que ele veio entregar os movimentos. Não pude dar tanta atenção novamente ao mercado, essa semana tem sido bem corrida para mim, eu confesso, acho que vocês devem ter percebido no grupo, então eu não pude dar atenção ao mercado agora, no período da tarde, tá? E operar sem dar atenção totalmente ao mercado é muito ruim, tá? É muito ruim, não recomendo a ninguém tentar buscar operações quando você estiver dividido com outras tarefas. E aí o mercado executou esse alvo pré-definido, que basicamente é o alvo da consolidação aqui, né?
61 seria o alvo que eu tinha pretensão de vir inicialmente, com a abertura dessa barra de amplo volume. Até tenta entregar um repique e aí veio entregar no 100%, que é geralmente o que ele completa depois de um movimento de consolidação aqui, certo? Talvez por ondas de Elliott já tenha tido uma 5 frustrada, né, e assim por diante. Veio entregar o 100%, retração novamente, depois um 61,8 foi o ponto aqui de virada, tá? O ponto de virada, deixa eu ver se completou. Por um tick, 2 ticks, mas já está entregando um fundinho mais alto aqui, tecnicamente, né? Bateu no alvo. Não espere que o mercado vá completar os movimentos perfeitamente. Perto, é perto bastante, né? Depois que a tendência virou, né, entregou topos e fundos descendentes, a gente passa a entender que aqui já temos configurações adequadas. Opa, o imã tá ligado, peraí. Temos configurações adequadas para pensar em vendas. Se não o imã ligado, pega a ferramenta errada. Para pensar em vendas, tá? O mercado não veio entregar um toque na linha de tendência, mas veio na média móvel de 20 períodos, tá? Talvez a partir do topo mais baixo seja mais interessante para pegar uma linha de tendência, ó. Às vezes a linha de tendência não começa no primeiro topo, mas no segundo se torna mais interessante, tá? Aqui ele já está quebrando daqui por cima, mas aqui fez uma tentativa. Mas aí não tem como fala, uma força de venda tão grande assim, tá? Tá fazendo o mesmo comportamento que fez os dias anteriores, alta e devolve mais ou menos cerca da correção parecida com os dias anteriores, tá? Deixa eu ver quantos por cento entregou aqui. Se pegar daqui dessa mínima até aqui em cima, ó, foi uma retração curta de 38,2. Pegando aqui somente do dia, entregou 61,8, uma retração profunda do movimento do dia, mas a gente tem que considerar a situação aqui do gap. Beleza, pessoal, acho que foi bem interessante aí a conversa que tivemos hoje, né? Quando a gente coloca, deixa eu ver um gráfico aqui um pouco maior, 15 minutos. Voltamos para dentro do canal. Será que a gente amanhã vai fazer isso? Ou vai vir completar o retorno aqui para dentro do canal? Fica a pergunta, né? Vou ficar tentando adivinhar o que vamos fazer. Gráfico semanal, né? Veio fazer o pullback. Falamos algumas semanas atrás aí, quando ele perdeu essa região, que o mais provável, depois dessa ampla movimentação, que seria um pullback aqui. E aqui a gente ia decidir, nesse ponto, se era um rompimento falso, vai retornar aqui para cima, testar uma média mais longa, de 20 períodos do gráfico semanal, talvez com essa região, ou aqui entra novas vendas para testar esses fundos. E aí? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. E eu vou finalizar aqui com vocês já. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, de alguma forma, a entender algum conceito que talvez não conhecia ou reforçar outros conceitos. Espero que ajude outras pessoas também. Então é isso. Amanhã nos vemos no canal do Telegram. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima.